Olá, eu desejo que graça, sabedoria e conhecimento da parte de Deus seja derramado sobre o seu coração nesse dia. Eu estou realmente feliz nesses dias de poder, junto com vocês, poder compartilhar aquilo que tenho aprendido, aquilo que tenho visto na palavra de Deus, e acredito que o mesmo tenha acontecido com você. Você tem conhecido mais, você tem aprendido mais, e com certeza esse tem sido um tempo incrível, um tempo importante, um tempo que tem nos preparado e nos treinado para aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nós estamos nos perguntando quem Deus é e nós estamos já há muitos dias descobrindo diferentes e variadas respostas a respeito dessa pergunta. E hoje eu quero junto com vocês poder olhar para outra resposta que nós encontramos nas Escrituras a respeito dessa pergunta de quem Deus é. Hoje nós vamos descobrir junto que Deus é Redentor. E nós vamos entender o que isso significa, com que isso está relacionado e o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Buscando o significado da palavra no português, a palavra Redentor, associada com a religião, diz: aquele que libertou e salvou a humanidade da condenação ao inferno. Salvador, aquele que tem capacidade para redimir e libertar. Designação atribuída a Jesus Cristo, que é capaz de redimir, de libertar, de salvar. Cristo Redentor. Redentor é sinônimo de libertador, salvador. Cristo, livrador, protetor, resgatador. No sentido do hebraico, traz uma relação com a palavra resgatador, justificador e restaurador. Então, só de a gente olhar no significado da palavra na nossa língua, nós já vemos que a nossa própria língua já fala a respeito do significado dessa palavra. Ela já traz um entendimento para a gente poder compreender sobre o que nós vamos falar e sobre o que nós vamos ver aqui. Eu quero olhar junto com você agora para textos das Escrituras, versículos que vão confirmar essa verdade de que Deus é Redentor. Então nós vamos ler alguns versos aqui, eu quero que você junto comigo me acompanhe nessa leitura e depois nós vamos ver o que isso significa, o fato de Deus ser Redentor e com que isso se relaciona, para que a gente possa entender mais a respeito disso. Olha o que diz em Isaías 41:14. Não temas, ó verme de Jacó, ó povozinho de Israel, pois eu mesmo te ajudarei. Proclama Yahvé o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Isaías 44:6, assim diz Yahvé o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Isaías 44:24, assim diz Yahvé, o teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno. Eu, Yahvé, é que tudo fiz, e sozinho estendi os céus e firmei a terra. Isaías 47:4, o nosso Redentor, Yahvé dos Exércitos é o seu nome, é o Santíssimo de Israel. Isaías 49:26, então todo mundo entenderá que eu, o Senhor, sou o teu Salvador, teu Redentor, o poderoso de Jacó. Isaías 54:5, pois o teu Criador é o teu esposo, e Yahvé, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Lucas 2:11, hoje, na cidade de Davi, vos nasceu Salvador, que é o Messias, o Senhor. Então, olhando para esses textos aqui da Escritura, nós vamos entender o significado dessa palavra Redentor, de que Deus de fato é o Redentor e como isso se manifesta. No primeiro verso aqui nós vemos que o fato de Deus ser Redentor tem muita relação com a questão dele se dispor a vir ao nosso encontro para nos ajudar, para nos oferecer um auxílio, para vir de encontro com a nossa necessidade. E uma coisa interessante que diz aqui é não temas, no sentido de que não tenha medo, não fique, como muitas expressões da Escritura, quando associa essa expressão não temas, diz não tenha medo, não se apavore, não fique espantado, porque eu mesmo vou te ajudar. Aqui o Senhor fala que Ele pessoalmente vai nos ajudar. E o fato dele ser Redentor se identifica com isso, com Ele vindo ao nosso encontro para nos ajudar, vindo de encontro com as nossas necessidades, para nos auxiliar naquilo que nós precisamos. E dizendo para nós, não tenha medo.
Isso é muito interessante porque alguns estudiosos dizem que há mais de 300 e poucas expressões de não temas na Bíblia, mais ou menos como se fosse um não temas para cada dia, no sentido de que essa é uma expressão que está comumente nas Escrituras. Você vê ela por toda a Escritura: não temas, não tenha medo. E não tenha medo por quê? Porque eu sou a tua ajuda, eu sou o teu auxílio. Então o fato do Senhor ser redentor revela essa questão dele ajudar, dessa questão dele mesmo garantir para que a gente não tenha medo, porque Ele, pessoalmente, está se dispondo a nos ajudar. Outra questão, e o fato de que Deus é Redentor, aqui fazendo menção de que Ele é o Eterno dos Exércitos, Ele é o Senhor dos Exércitos, no sentido de que aqui, exército fala de força militar, fala de a capacidade e a força de militar, a força de batalhar, a força de guerrear, a força de lutar. E nós vemos nas Escrituras que Deus é conhecido como o Senhor dos Exércitos. E muitas vezes na palavra de Deus mostra Deus se manifestando com esse nome, o Senhor dos Exércitos. Em alguns momentos da Bíblia também nós vemos os exércitos de Deus, os exércitos celestiais se manifestando. E isso é incrível porque demonstra e mostra pra gente a força que Deus tem em militar, em guerrear, em fazer guerra pelas suas causas, pelos seus objetivos. E então nós vemos isso muito claramente. Eu me lembro quando fala sobre isso, sobre Senhor dos Exércitos, sobre batalha, sobre essa questão de guerras e de compreender o que isso significa. Eu me lembro de Eliseu e Geazi, quando eles estão naquela situação onde os inimigos de Israel estão cercando eles, e então, Eliseu vai falar para o Senhor abrir os olhos daquele servo, abrir os olhos daquele homem para que ele pudesse ver como Eliseu estava vendo. E na hora que o Senhor abriu os olhos daquele servo, ele viu, incontáveis exércitos do Senhor ali, ele viu carros e cavalos de fogo, ele viu muitos exércitos do Senhor posicionados ali para defender os seus servos. Outro momento, quando aparecem os anjos do Senhor ali, naquela revelação para os pastores ali em Israel, é revelada essa questão também dos exércitos. Eles viram ali aquele monte de exércitos, aquele monte de servos do Senhor, de anjos do Senhor. Então isso é uma verdade a respeito de que o Senhor é o eterno dos exércitos, e isso tem muita relação com Ele ser Redentor, porque Ele emprega toda a sua força, toda a sua capacidade de lutar, de guerrear, para poder redimir, para poder resgatar e salvar o seu povo. Outro fato que nós vemos aqui de Deus ser Redentor é que significa que o Senhor, como diz nesse verso aqui, Ele nos formou. O Senhor nos fez, foi o Senhor quem nos formou, não somente formou o mundo, não somente formou a criação, o cosmos, falando da terra, da matéria, do físico, mas se tratando também de nós, o Senhor nos formou. E aqui a Escritura diz que foi no nosso ventre materno, como diz o Salmo, Ele nos entreteceu, o Senhor nos fez ali nos mínimos detalhes, e então isso é uma questão muito importante de compreender. Por que o Senhor é Redentor? Porque Ele mesmo, ao fazer algo e ver que alguma coisa afetou aquilo negativamente, que alguma coisa está querendo distorcer aquilo que Ele fez com as suas próprias mãos, então o Senhor se levanta para poder redimir. E isso é muito marcante porque tudo aquilo que nós fazemos com a nossa mão, tudo aquilo que é fruto do nosso trabalho, da nossa criatividade, tudo aquilo que nós fazemos, nós temos cuidado, nós temos zelo, nós não queremos perder aquilo, nós não queremos que aquilo que nós gastamos o nosso tempo, as nossas energias, a nossa força, a nossa capacidade, nós não queremos que aquilo seja afetado negativamente. A gente não quer perder aquilo que nós fizemos. Então, nós cuidamos, nós tentamos ter o maior zelo e o maior cuidado para que aquilo não se perca. E assim é o Senhor, o que motiva o Senhor em ser quem Ele é, em ser Redentor, em redimir a sua criação, é porque nós somos obras das suas mãos. E tudo aquilo que o Senhor faz é muito bom, e Ele então vai zelar para que aquilo seja sempre bom, como Ele fez desde o princípio para ser. Outro fato interessante de Deus ser Redentor, e tem uma relação muito forte aqui na palavra, com o fato dele ser Santíssimo. Como diz aqui, Ele é o Santíssimo de Israel, o nosso Redentor, e a santidade do Senhor tem muito a ver com essa questão da redenção. Quando eu meditava sobre isso, eu pude entender que o Senhor, em sua santidade, em seu ser incomparável, em seu ser puro, em seu ser belo, em o seu ser completamente separado do mal, um Deus que não tolera o mal, um Deus que está completamente separado
separado do mal, um Deus que até mesmo a Bíblia diz que não pode ser tentado pelo mal, um Deus que não está disputando igualmente, lado a lado com o mal, porque na verdade o mal é bem pequeno em relação a quem ele é, mas um Deus que se manifesta como o Santíssimo, e ele sendo Santíssimo, ele vai redimir a sua criação, porque ele não pode, sendo santo, sendo completamente separado do mal, sendo puro, sendo perfeito, olhar para a sua criação e ver que a sua criação está correndo risco, ver que a sua criação está sendo afetada pelo mal, ver que a sua criação está sofrendo e sendo oprimida pelo mal. Ele não pode simplesmente assistir isso e não fazer nada, achar que aquilo é normal, não tem como. O Senhor, em sua santidade, ele é movido em redimir, ele é o Redentor, porque a sua santidade, um dos caráteres e um dos atributos principais de Deus que vem nos primeiros lugares, esse atributo o leva a ser o Redentor. Outro fato interessante aqui é que o Senhor, ele é Redentor e tem muita relação e significado com o fato dele ser Salvador. Ele é o Deus que salva, ele é o Deus que livra da condenação. Salvação aqui fala sobre livrar da condenação, escapar da condenação e do juízo. E o Senhor, como Salvador, ele é aquele que está resgatando, ele é aquele que está salvando o seu povo e a sua criação. Outro significado interessante da salvação é que ela é uma cura completa, uma cura em todas as esferas. Então nós vemos que o Senhor, como diz a Escritura lá em Atos, ele está restaurando todas as coisas. Como Redentor, ele está fazendo isso e ele está livrando a sua criação da condenação. Ele está livrando e não somente fazendo isso, não somente livrando e libertando, mas ele também está curando. É uma cura completa, é uma cura que para nós é na nossa alma, é no nosso espírito, é no nosso corpo físico, e é uma cura que também vai se manifestar restaurando toda a criação. O Senhor é Redentor e isso é revelado através da pessoa do Messias. Nós vemos na Escritura dizendo aqui, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Messias. E muito interessante quando nós pensamos sobre o Messias, sobre o significado do Messias, é que o Messias, ele é alguém escolhido, alguém separado, alguém completamente capacitado, ungido e designado para uma missão específica. E essa missão específica do Messias é libertar a criação, é redimir, é ser o redentor da criação, é manifestar a salvação, a libertação e o resgate para aquilo pelo qual ela foi criada. E o fato aqui da Escritura dizer que o Salvador é o Messias, é o Senhor, como nós vamos ver, é Jesus. Isso é muito interessante, muito maravilhoso. Pensar que esse Messias, ele já se manifestou, esse Messias, ele já apareceu e ele já está operando esse resgate e essa salvação na criação. Agora eu quero junto com você poder olhar para as características do Redentor. Nós vamos ver alguns versos que vai nos fazer ver melhor essa questão do Redentor, poder identificar melhor. Olha o que diz lá na Escritura de Provérbios 23:11. Porquanto o Redentor dos direitos dos órfãos é poderoso e se colocará contra ti por causa deles. Isaías 48:17, assim declara Yahvé, o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Eu sou Yahvé, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías 54:8, num impulso de indignação, escondi de ti o meu rosto, mas logo me compadeci de ti, levado por um amor que jamais se extinguirá. Declara Yahvé, o teu Redentor. Jeremias 50:34, mas o seu Redentor é poderoso, o seu nome é Yahvé dos exércitos, com toda certeza ele defenderá em juízo a causa deles, para dar paz e descanso à terra, mas grande preocupação aos moradores da Babilônia. Atos 5:31 diz, Deus, no entanto, o exaltou, elevando à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Romanos 11:26 diz, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. 2 Timóteo 1:10, nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho.
Então, uma característica interessante sobre o Redentor é que ele é alguém que se levanta para defender os direitos dos órfãos. Ele se coloca contra aqueles que estão oprimindo os órfãos. E aqui, órfãos fala daqueles que estão desamparados num sentido terreno. Alguém que não tem pai, alguém que não tem mãe, alguém que não tem lar, alguém que é vulnerável, alguém que é indefeso, alguém que está desprotegido. Então o Senhor, uma característica do Redentor é que ele se manifesta justamente para isso, para se levantar em favor e nos direitos, para que os direitos dos órfãos sejam garantidos, para que o direito daqueles que não têm amparo humano, muitas das vezes, sejam amparados por ele, seja defendido por ele. Então uma característica do Redentor é essa, ele sai em defesa dos direitos daqueles que têm os seus direitos roubados ou os seus direitos oprimidos. Outra característica do Redentor muito interessante é que ele nos ensina o que é útil e nos guia pelo caminho que nós devemos andar. Isso é uma característica do Redentor. Ele está resgatando alguém, ele está libertando alguém, ele está salvando alguém, mas não somente por salvar. Não somente por salvar, mas ele está, além dessa ação dele de salvar, ele está ensinando, ele está guiando. Isso fala de algo contínuo, isso fala de algo permanente, isso fala de algo diário, não somente de um evento, de um dia, não somente de um acontecimento, mas de algo que continua a acontecer. Tem um verso da Escritura que eu gosto muito e eu guardei no meu coração que diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deveis seguir. Sobre a minha vista te darei conselhos, diz o Senhor. Então, isso fala sobre o fato do Senhor ser aquele que ensina e aquele que guia como Redentor no caminho em que se deve andar. Uma outra característica do Redentor muito linda é que diz, o Senhor mesmo dizendo assim, que ele é levado por um amor que jamais se extinguirá. Ele diz aqui: por um impulso de indignação eu escondi meu rosto de você, mas logo depois eu tive compaixão de você e fui levado por um amor que jamais se extinguirá. Uma característica do Redentor linda é que ele é quem ele é e ele faz o que ele faz porque ele é levado por um amor que não se extingue, um amor que não acaba, um amor que não apaga. Então isso é lindo, poder olhar para isso e ver que o Senhor, ele manifesta a sua redenção, a sua salvação, a sua libertação, a sua restauração. E o que motiva o coração do Senhor? O que o leva a fazer o que ele faz? Porque dá tanto trabalho. Redimir dá tanto trabalho, custa tanto como custou para o Senhor. E por que ele faz isso? E uma das respostas que a Escritura nos dá é que ele é levado por um amor que jamais se extingue. Ele pode ficar indignado por um tempo, ele pode querer esconder o rosto por um tempo. É como se fosse, eu vi muito esse exemplo como um pai e uma mãe, quando o seu filho o entristece fazendo alguma coisa que não o agrada, e o pai e a mãe não quer nem olhar para a cara do filho, nem quer ver o filho na frente deles, porque o filho entristeceu e fez algo que desagradou. E aí, daqui a pouco, o pai e a mãe logo se compadecem, logo volta a olhar para o filho de novo, logo volta a falar com o filho de novo. Por quê? Porque o pai e a mãe é levado por um amor que não acaba pelos filhos, um amor permanente. Isso é uma semelhança, nem todos são assim, mas na maioria dos casos, muitas das vezes acontece isso, Os pais têm um amor verdadeiro pelos seus filhos e manifesta essa redenção a eles, essa restauração a eles dessa maneira. Um outro fato interessante sobre uma característica do Redentor é que ele faz o que ele faz para poder dar paz e descanso. Aqui, no sentido do texto, fala sobre uma paz e um descanso para a terra, mas nós vemos pela Escritura que também é uma paz e um descanso para o povo do Senhor, para o povo de Deus. Então, o interessante da paz é que fala sobre um bem-estar pleno, um bem-estar completo, um bem-estar pleno. E o descanso fala sobre a gente não fazer nada, não a gente ficar sem fazer nada, ficar à toa, mas o descanso dito nas Escrituras fala de você ir para debaixo das asas do Senhor, é você estar com o Senhor, na presença do Senhor, e você poder desfrutar do seu refrigério e do seu descanso e da sua paz. O descanso nas Escrituras tem muito a ver com uma união com o Senhor, com um momento onde você está com o Senhor e se consagra para o Senhor, adora o Senhor, ouve a palavra do Senhor e confia que nas demais coisas o Senhor está cuidando. E isso é muito interessante porque a redenção se manifesta dessa forma, dando paz e descanso. E eu posso me recordar e me lembrar daquilo que esses dias eu pude ouvir da parte do Senhor por uma profecia que o Senhor disse para mim. O Senhor disse para mim, através de uma pessoa que eu nem conhecia, Ele disse:
descansa, e enquanto você descansa, eu vou acrescentar as coisas sobre a sua vida. Então eu vejo que esse é um tempo muito propício, um tempo muito importante, onde o Senhor está frustrando os nossos planos, o Senhor está mexendo na nossa agenda. De fato, aquela palavra que diz que ao homem foi concedida a capacidade de fazer planos, mas que a resposta final, a palavra certa é do Senhor. O Senhor está frustrando as nossas agendas, os nossos planos, e está nos colocando em um lugar de paz, em um lugar de descanso. Como Ele mesmo diz, a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é uma ausência de guerra, a paz do mundo é uma ausência de crise, a paz do mundo é uma ausência de coisas ruins, mas a paz que Deus dá para os seus filhos é uma paz que excede todo entendimento, que ultrapassa todas as questões de limitação da terra. Você pode estar em crise, você pode estar com coisas ruins acontecendo perto de você, mas é uma paz que te guarda, é uma paz que excede todo entendimento, é um bem-estar que vem da parte de Deus. Mas um outro fato interessante nesse mesmo verso é que diz que para os moradores da Babilônia, grande preocupação o Redentor traz. No sentido daqui de Babilônia, traz um sentido das construções humanistas, construções egoístas, construções humanistas que falam de idolatria, fala de construções à parte de Deus. As pessoas unidas para construir algo, para fazer os seus nomes serem honrados pelas demais pessoas e construir um reino sem Deus. Babilônia fala disso, dessa confusão humana. E então o Senhor diz que para com estes, os seus inimigos, seus adversários, uma grande preocupação. Então, nós vemos aqui outra característica do Redentor, é que ele traz e ele dá arrependimento e perdão de pecados. Arrependimento aqui fala sobre uma mudança de mente, uma mudança na maneira de pensar, uma mudança na maneira de falar, uma mudança na maneira de agir. E uma característica do Redentor é isso, ele traz arrependimento. Ele também traz perdão de pecados. Ele traz o cancelamento da dívida do pecado. E isso é maravilhoso e incrível na característica do Redentor. Outra característica do Redentor muito interessante é que ele virá de Sião e ele desviará de Jacó, de Israel, a impiedade. Isso é muito lindo, isso é muito interessante, porque Sião fala sobre um monte alto, um lugar alto, um cume do monte. Nós sabemos pela Escritura que Sião fala sobre a cidade do grande rei, fala sobre Jerusalém, falando sobre o futuro, sobre a nova Jerusalém. E fala que o Redentor virá de lá desse lugar, esse lugar onde Deus escolheu e estabeleceu como centro governamental do seu reino, um lugar onde Deus estabeleceu para proclamar o seu nome e a sua glória para todas as nações, um lugar de onde o Senhor, o Redentor, reinará sobre o seu povo e sobre toda a criação. E o Redentor, ele vem de Sião, essa é uma característica dele. E ele vem para desviar a impiedade também do seu povo e fazer o seu povo viver na piedade. Outra característica do Redentor é que ele aniquila a morte, ele traz luz, vida e imortalidade. Um dos maiores medos e um dos maiores inimigos da humanidade é a morte. Mas aqui a Escritura diz que o Redentor, ele aniquilou a morte. Ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade. A morte não pôde o deter, a morte não pôde o parar, e assim ele diz a mesma coisa para nós como uma característica de quem ele é. Agora nós chegamos na parte prática, na parte muito importante dos nossos estudos, que é o que o Redentor quer de nós na prática. E eu quero ler com vocês alguns versos que vai nos responder essa pergunta. Jó 19:25 diz: Contudo, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Salmo 78:35 recordavam que Deus era a sua rocha, que era o seu Redentor, o Deus Altíssimo. Lucas 1:47, o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Filipenses 3:20, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 4:10, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. 2 Pedro 3,18 diz: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Judas 1,25, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém.
Então, respondendo essa pergunta, o que o Redentor quer de nós, eu pude entender que o Redentor quer que nesse tempo a gente saiba, que a gente conheça, que a gente realmente entenda, que a gente tenha convicção de que Ele está vivo e Ele vai se levantar para nos defender. Ele vai se levantar para nos defender. Isso é uma grande verdade e é o que Ele quer de nós. Ele também quer que a gente recorde, que a gente traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Ele quer que a gente lembre, que a gente memorize o fato dele ser Redentor, porque isso vai nos manter acreditando e firmes e esperando aquilo que Ele vai trazer para nós, que é a completa redenção. O Redentor também quer que a gente se regozije nessa verdade de que Ele é o Redentor, que a gente se alegre, que a gente tenha uma alegria que esteja acima da circunstância, acima das questões e limitações terrenas, mas uma alegria que vem do Redentor, uma alegria que vem do alto, uma alegria que vem dos céus. O Redentor quer também de nós que nós aguardemos com grande expectativa a sua salvação. E o Salvador, como diz aqui, aguardar fala de ter paciência, aguardar fala de esperar. Como diz aquele salmo, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Aguardar fala de ser paciente, de esperar, e esperar aqui numa grande expectativa, numa grande esperança, não numa grande ilusão, mas numa grande expectativa de que aquilo que Ele disse vai se concretizar, vai se cumprir. Ele também quer que nesse tempo a gente trabalhe, a gente realmente lute e a gente realmente deposite nele toda a nossa esperança. Porque é isso que nós precisamos nesse tempo. Esse é um tempo para a gente trabalhar, esse é um tempo para a gente se movimentar, não podemos ficar parados. Temos que trabalhar com as condições que o Senhor está nos dando agora. Temos que se movimentar, temos que lutar, temos que entender que estamos num contexto de guerra espiritual, estamos num contexto de batalha, mas o fato é que o Senhor é o Senhor das batalhas e é o Senhor quem luta junto conosco para que os seus propósitos avancem e eles se concretizem. O Senhor quer que nós depositemos nele toda a nossa esperança, toda a nossa confiança sendo depositada no Senhor, nós acreditando a Ele, depositando, realmente confiando todas as nossas esperanças, os nossos recursos, tudo que somos e temos nele, no fato dele ser Redentor. O Senhor quer também que a gente cresça na graça e no seu conhecimento. Não podemos, como tem sido dito, crescer só na graça ou crescer só no conhecimento. É as duas coisas juntas sendo equilibradas, crescendo na graça, crescendo no conhecimento. Crescendo no favor de Deus, crescendo nas ações de Deus, mas crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no saber de Deus, crescendo na sabedoria de Deus. E é isso que o Redentor quer de nós. O Redentor quer de nós que a gente o reconheça como o único Redentor, o único que pode nos redimir, e a Ele nós demos glória, poder, majestade, reconheçamos a autoridade que Ele tem hoje, agora e para sempre. Eu chego na conclusão desse estudo que nós estamos fazendo aqui, um breve estudo sobre o fato do Senhor ser Redentor, fazendo essas 3 perguntas e respondendo essas 3 perguntas, resumindo toda a nossa aula. Quem é o Redentor? O Redentor é o resgatador, o salvador, o libertador, restaurador, o justificador. O que Ele está fazendo? Ele está nos livrando da condenação. Ele está nos curando plenamente para vivermos o seu propósito eterno. E a última pergunta, para onde Ele está nos levando? Ele está nos levando para uma comunhão construtiva, de vida, com plenitude de alegria e delícias por toda a eternidade. É para isso que o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos fazendo conhecer quem Ele é, porque nós temos uma capacidade incrível de esquecer facilmente e rapidamente aquilo que aprendemos do Senhor. Mas nesses dias e nesse tempo, o Senhor tem insistido em conhecermos quem Ele é, porque a partir desse conhecimento nós avançaremos e nós conseguiremos ter suporte e estrutura para poder vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. Então o Senhor tem nos chamado para isso. Um grande fato muito interessante, resumindo toda essa história, uma ilustração muito incrível que você pode conferir na Bíblia, no livro de Ruth. Nós vemos uma expressão, se você quer compreender o que é um redentor, o que é redenção, leia o livro de Ruth, os 4 capítulos, e você vai ver na pessoa de Boaz, alguém que é um redentor. Ele é uma sombra de Jesus Cristo, e você vai ver
em Ruth uma sombra daquela que foi redimida, daquela que foi salva, daquela que foi liberta, daquela que foi restaurada. Você vai ver, através de Ruth, uma sombra da igreja. Então eu compartilho com você isso, é uma ilustração linda que mostra essa redenção e mostra o quanto o Senhor é redentor. O meu desejo é que essas palavras, que essa verdade possa entrar no seu coração e esse conhecimento possa fazer toda a diferença na sua vida. Que você cresça, esse é um tempo para se dedicar em todas essas coisas, em conhecer o Senhor e ser conhecido dele, até que a gente se torne um com ele. O dia está chegando. Nós estamos cada vez mais perto desse grande dia e a ordem do Senhor para nós agora é: prossigam em conhecer ao Senhor e ser conhecido dele. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.